Falar do resgate histórico é com muita emoção, muita alegria. São sentimentos assim que a gente tem no coração, de muita gratidão também, por ser um momento assim de retratar toda uma história vivida por homens, mulheres, crianças também que fizeram parte de um momento bastante relevante para nossa sociedade, para nossa comunidade, em especial para o Cantão. A gente precisava ser ouvido, a gente precisava ser visto, a gente precisava ser notado. E a gente conseguiu, através de união, através de esforço, com muita esperança, com muita empatia. O gestor nos tratava com indiferença, como se nós não tivéssemos a oportunidade de sermos também beneficiados com as coisas mínimas que são infraestrutura, que é saúde, que é o transporte, que é a iluminação, que é eu poder ir e vir em segurança, que é poder o meu filho andar nas ruas sem ser assaltado, sem ser agredido. Meu nome é Adriano, conhecido como Adriano da Saúde, nasci em Serra Talhada, Pernambuco, e hoje eu estou como agente comunitário de saúde, né? Eu vim para essa região do Cantão em 1999, precisamente do bairro Maria Rosa. Na época que a gente veio morar nessa região, nesse bairro principalmente, era uma região que, calamidade assim, extrema, o lençol freático era em cima, na época as fossas transbordavam, crianças com muitas micose, enfim. Problema de saúde seríssimo. E isso fez com que a gente, além de ser um trabalhador da saúde, a gente poderia acrescentar mais assim, no que diz respeito à questão do desenvolvimento do bairro. Em 1994, a população fizeram uma assembleia geral e me convidaram para mim ficar à frente da Associação de Moradores. Quando eu vi que aquela região estava se transformando, crescendo muito, a gente foi buscar novos parceiros que eu falo a respeito de buscar novas entidades, até mesmo para a gente ter um respeito na época de todos, porque era conhecido como a região do Cantão, quer dizer, uma região esquecida na época, né? Ali tinha o Vale do Sol, tinha o Morada do Vale nascendo, Morada do Sol 2 nascendo, Morada do Sol 1 já era um bairro mais esquecido, e veio o Belo Vale, veio a questão do assentamento de São João, então a gente viu que era um setor produtivo. Essas 7 associações na época, a gente transformou isso. Fizemos na época uma mínima feirinha. Foi quando a gente começou a se desenvolver, as pessoas, até antigos moradores que lá residiam na época, em 90, 93, pensavam que o bairro Maria Rosa, aquela região, tinha acabado. Não, foi quando a gente chamou a atenção, toda a população palmense, com a feirinha ao ar livre. Isso fez com que viesse mais reconhecimento na época. Tem uma horta comunitária lá hoje que beneficia mais de 50 pais de família, mãe de família, vive daquilo lá hoje. Que essa horta vem trazendo aquela população daquela região. Não só do Maria Rosa, mas de toda aquela região, né? Primeiramente, não foi só eu. A gente tem que lembrar que fomos nós, foi 7 associações. E a gente, antes de ir ao poder público ou ir em algum local, a gente sempre fazia as pautas de reunião, o que é que cada bairro daquela região necessitava na época. E uma das primeiras providências foi justamente o esgoto sanitário, diminuir os problemas de saúde pública, né? E nisso veio a questão dessa feirinha, da horta comunitária, das praças, da base comunitária de polícia que existe hoje, do posto de saúde que está atendendo toda aquela região, quer dizer, partiu por todos esses companheiros das entidades na época, né? Assim, para mim é um motivo de muito orgulho estar falando isso hoje, relembrando tudo aquilo que a gente lutou, né? Juntos, né? Com o desenvolvimento daquela região, hoje chegou lá próximo da gente mais de 1.000 famílias, quer dizer, são vizinhos nossos. A gente precisa melhorar, principalmente ainda a questão da saúde. A saúde lá hoje não suporta. A questão da segurança hoje, acho que sim, é uma das principais áreas, né? E outra coisa, creches, escola, lá ainda suporta uma escola, muita criança, gente. Uma coisa que eu tenho observado muito é um centro de recuperação. Aquela região lá está precisando muito. O que eu sonho ter naquela região, não só no bairro, mas naquela região, a esperança, o emprego principalmente. Acho que essa é a mola de tudo isso, é a geração de renda. Meu nome é João Neres Cardoso, sou de Conceição do Araguaia, Pará, sou de 1965, vim direcionado de Conceição a Palmas em busca de um sonho.
e vinha diretamente ao Cantão. Eu vim para Palmas através de um sonho, porque era uma capital de crescimento, um bom conhecimento, né? E vim para o Cantão. Fui membro de associação, para começar, e fui presidente do Santa Fé 4, qual eu fiz parte de todas as obras do Morada do Sol 2. Eu encontrei geralmente só o setor Maria Rosa, não existia outro, entendeu? Mas aí foi evoluindo, veio Morada do Sol 2, veio Morada do Sol 1, né? E aí nascemos as associações da quadra e tivemos o privilégio de ter 8 presidentes, através de amizade de presidente e secretários. Nós tivemos o privilégio de hoje ter as obras dentro do Morada do Sol 2, que faz parte da minha vida. Fui contemplado com uma das casinhas da moradia, né? Então, com isso, me incentivou eu ser um presidente da quadra. E aí sentamos e teve um incentivo de nós estar buscando as obras que é o CRAS, posto policial, nós tivemos um postinho de saúde, todos eles assinamos a favor. Moro com muito orgulho e saio de lá só para a mão de Deus. Primeiro, seguranças, que a gente depende muito da segurança, que não tem muita, mas tem o básico, mas ainda precisa, né? Precisamos melhorar o creche, precisa crescer mais o postinho de saúde, o CRAS, segurança, né? Que nós precisamos, que o quadro de pessoas vai crescendo. Então, o postinho vai não acumulando o pessoal que tem. Tenho sim, eu tenho minha família. Tenho filhos, já tenho neto, todo mundo mora no Cantão. Hoje, graças a Deus, estamos num Cantão, mas estamos num Cantão bem evoluído, né? Que quando eu cheguei em Palmas não tinha evolução nenhuma. Meu nome é Joelson Barbosa, conhecido como Joelson da Nitrox. Vim de Goiás, cheguei no estado de Tocantins em 2002, nasci no ano de 1974, estou morando na região, porém estive no bairro Morada do Sol como morador e presidente da Associação de Moradores. E retornei para Palmas em 2002 para morar neste bairro, né? Adquiri um imóvel e daí a gente fundou uma associação de moradores para ajudar a desenvolver a região. Nós nos deparamos, né, por eu estar recentemente morando numa capital, nos deparamos com uma situação muito precária da população em si, de toda a nossa região, especialmente o Cantão, né? A gente deparou com um local, né, um setor que supostamente seria um local programado ou, vamos dizer, projetado, e naquele momento, naquela ocasião que a gente passou a morar no setor, a gente não tinha nenhuma infraestrutura. Apesar de você estar comprando o imóvel de uma imobiliária, a gente acabou que a gente tinha caído num golpe, né, no conto do vigário, que era adquirir um terreno com toda a infraestrutura e não tinha nada. Para você ter uma noção, após a gente criar a associação, para a gente manter as famílias com um mínimo básico de saneamento, até mesmo com água potável, a gente tinha que furtar água do setor Maria Rosa, do meu vizinho, né, do nosso setor vizinho, para poder abastecer precariamente as residências dessas famílias. Bem, a primeira ação que tivemos em conjunto a partir da união de força, né, conseguimos reunir em uma bancada 7 associações de moradores do entorno, né, nos fortalecendo e beneficiando os menores, os mais fracos. E na ocasião nós éramos os mais fracos, né? Quer dizer, o nosso bairro era o menos assistido pelo poder público, uma vez que tinha uma identidade indefinida entre um bairro projetado, vendido particular, com o serviço público sendo omitido, né, ou omisso, né, o atendimento do poder público. Então ficou essa situação indefinida e encontramos uma situação extremamente precária. Bem, após 2 anos a gente morando nessa região e a associação já
regulamentada, nós recebemos os primeiros 3 serviços públicos, que era a água encanada, que foi o segundo, na verdade, né, eu estou pulando a sequência, então foram iluminação pública, água encanada e meio-fio. Tivemos apoio, né, das redes de TVs local, que levava a problemática, né, para as redes, né, inclusive a gente fez várias matérias com várias rádios também, né, rádios difusoras, e com isso a gente passou a receber os carnês de IPTU. Então, se você paga o IPTU, considera-se que a área necessita do atendimento do poder público, porque você está pagando por aquilo. Mas mais pela ação do momento, que foi a união de forças com as demais associações. Bem, o bairro em si não avançou muito, né? Pode-se imaginar que já se passaram 20 anos, 22 anos, eu não tenho um número preciso, mas eu acho que, na minha percepção de mundo, de pequeno empreendedor, né, pequeno empresário que sou, eu acho que falta um pouco, por parte do poder público, a qualificação de mão de obra, porque lá naquela região, a maioria das pessoas dependem de emprego, né, e de renda para sobreviver. Então, como o local não é apropriado para áreas comercial, né, eu acredito que falta um pouco de atenção na questão da qualificação de mão de obra. No demais, eu acredito que o bairro está bem assistido, com um mínimo, né, de saneamento e estrutura pública. Sou Adão Cerqueira Rodrigues, também conhecido como Adão Publicidade. A minha área de trabalho, carro de som, comunicação, marketing. Nascido aos 29/8/77, vim para Palmas no dia 13 de janeiro de 97. Moro no Morada do Sol até hoje, desde o dia 3 de julho de 2003, natural de Pedro Afonso, Tocantins. Na verdade, eu comprei o lote sem saber onde que era. Eu trabalhava numa copiadora e um colega de serviço meu, junto com a tia dele, que era minha patroa, disse assim: tem um lote lá, um loteamento, é bom, o lote você vai comprar o de esquina, eu tô comprando esse, você compra o de esquina. Lá é bom, lá vai crescer e tudo. Fui lá e pã, comprei, paguei a entrada e tudo, depois eu fui caçar meu lote. Só aqueles ruão, aqueles trem meio bagunçado, só diziam onde que era rua, mas só tinha o local que era rua, mas rua mesmo não existia, né? Isso foi lá para 98, por aí. Era só mato, 2, 3, 4, 5 casas ali próximo de mim, pouquinha gente. A venda de marketing é falsa, porque o projeto era bonito em si, mas a realidade era outra, totalmente diferente. Eu costumava dizer e costumo dizer ainda até hoje, numa capital de primeiro mundo, planejada, um bairro abandonado, esquecido e mal planejado. Eu comecei a construir lá em 2003. Em junho de 2003 eu comecei a construir lá. Na verdade, o desenvolvimento até hoje ele ainda é um pouco lento. Por ser um loteamento particular, muita gente comprou, mora em outras cidades, foram embora. Mas é um bairro subdesenvolvido hoje, é um bairro bom para se morar. Se precisa de infraestrutura ainda, o que tem não é suficiente, também não é completo para todo o bairro, não atende todo o bairro, mas a infraestrutura que tem é importante, é boa, é de qualidade hoje. Na época eu não tinha apesar de eu trabalhar com muitos movimentos religiosos na igreja, eu não tinha esse lado para trabalhar comunitário no bairro. Através também desse movimento de igreja me convidaram. Não, vamos ser presidente do bairro, vamos trabalhar com associação, mais ou menos meado aí de 2007. E quando eu comecei, eu costumo dizer que quando a gente entra, tem que entrar para valer. E aí a gente viu a real necessidade do bairro. Ruas que só tinham o nome de ruas, tinha que praticamente comprar água, chegou até aqui nessa rua, para chegar lá no meu lote eu tinha que comprar água, porque ele já tinha pago para trazer até lá, então não era justo eu pegar ela e levar direto para minha casa. E aí foi que a gente vestiu a camisa da comunidade, se juntando com os outros bairros circunvizinhos, que eu lembro alguns, Maria Rosa, Vale do Sol, Morada do Sol 3. Também chegou em seguida ali o Morada do Sol 2, que já havia um bairro planejado de governo, com alguns órgãos, com alguns espaços públicos, que veio crescer, que veio começar a dar cara para aquela região, que com muita luta, com muita busca incansável de um poder público omisso,
as necessidades, não de um presidente de bairro, mas das pessoas que ali moram, é que a dificuldade foi muito grande. A gente vê a avenida lá hoje, que terminou o asfalto ao final do ano passado, a gente vê ela toda asfaltada, toda bonita, e a gente saber que naquela avenida passava-se um córrego e ali carregavam carros, colocava as pessoas em risco. E hoje a gente está vendo ela ali com uma infraestrutura bonita, precisando de mais algumas... como é que a gente diz, alguns mecanismos de público para melhorar mais ainda, mas a gente já pode garantir que a gente, apesar de hoje já não estar mais à frente da comunidade ali, mas direto ou indiretamente a gente está lá, a gente vê que o nosso trabalho ali foi útil. Não o trabalho pessoal, o trabalho comunitário. A gente costumava dizer que era um cantão, um local muito esquecido, que se tinha pessoas lutando, sofrendo, correndo, e a gente não tinha acesso. Eu lembro na época que para a gente pegar um coletivo lá, você esperava 2 horas no ponto. Na época era um coletivo, uma linha 110, ele tinha que vir aqui no centro e voltar. Eu saí de lá de bicicleta, chegava aqui no centro primeiro de que o coletivo. E isso foi nos dando força da gente lutar, da gente acreditar mais, de buscar parcerias, não só na comunidade, de buscar apoio no poder público, mas era muito carente, porque tem muita coisa para ser feito. Morada do Sol 1, que é um bairro que compreende uma imobiliária. Ele tem lá ainda 30% que não tem asfalto, mas que a gente já tem a agradecer ao poder público pelo que está sendo feito, pelo que já fez, tanto numa iluminação, tanto numa coleta seletiva de lixo, tanto no esgoto, que foi um dos bairros que recebeu a rede de esgoto dos primeirinhos, por incrível que pareça. O nosso trabalho em si, com muitas lutas, com muitas dificuldades, a gente acreditando que era possível, que a gente podia fazer melhor, é que hoje a gente está vendo já resultados muito positivos, muito importante a gente poder olhar. E mesmo sem a gente estar ali à frente da associação, a gente está ali à frente da comunidade, a gente pode... Não dá para dizer para as pessoas, porque às vezes as pessoas não enxergam, ou então esquece rápido. Mas a gente tem certeza que ali tem um dedinho do suor da gente, tem um dedinho da dedicação, de quantas vezes a gente sair para uma reunião em busca de benefícios, de melhorias para a comunidade e não ser atendido, e a gente sair de lá chateado, mas depois a gente caçar força realmente de volta e a gente poder conseguir chegar e hoje a gente poder estar aqui para falar dessa história, para falar desse desenvolvimento do nosso bairro, para falar desse crescimento do nosso bairro, nos faz acreditar que o trabalho comunitário, que o trabalho social, que a busca que a gente tem para buscar por melhorias, ela é muito importante. Sou o Charles Pereira Noleto, vim de Bandeirantes em 2000 para Palmas. Eu sou nascido 2/8/1980. Sou servidor público, bem de 2019. O Cantão, eu passei a morar no Cantão em 2006. Eu cheguei no início, né? No início do Cantão, eu fui o 6º morador a chegar no Cantão. Então estava assim, tudo no início de tudo, ainda era muito chão, tinha muita dificuldade, né? Transporte coletivo, ainda assim, era difícil o acesso. Sim, logo a gente, né, iniciou, chegou mais moradores e foi crescendo, o pessoal foi chegando e a gente tivemos a ideia de criar as associações, né? Do bairro do Morada do Sol 2, com o primeiro presidente, o Evandro, e assim, sempre estive ativo na participação da associação como membro. E dali a gente iniciou, né, um trabalho em prol de melhoria para o bairro. Sim, a gente correu atrás logo para buscar a questão da infraestrutura, né? Que foi a questão do asfalto, que em breve teve. Depois a gente trabalhou, lembro muito bem, a questão do acesso ao correio que a gente não tinha, né? E com muita luta, aos poucos, nós fomos conseguindo esse benefício para a nossa região. Moro lá na nossa região até hoje e hoje está transformada, é outra região. Na primeira etapa do Cantão, que era 158 famílias naquela região, e hoje a gente já abrangeu lá outra quantidade, triplicou as famílias, né? Então aqui cresceu muito, evoluiu bastante e a gente já tem bastante benefício lá, né? A gente conseguimos juntos já outros benefícios, através naquela época teve uma união entre os presidentes da região, do Santa Fé, do Maria Rosa, do Belo Horizonte, do Morada do Sol 3, né, que antigamente ainda era chamado Cobal, né, que era um bairro que o pessoal estava lutando para regularizar e hoje já está tudo regularizado através dessa parceria. E a gente conseguiu já
um grande avanço, né? Que era na época, o pessoal queria a construção do postinho de saúde. Então, assim, naquela época tinha uma discussão aonde ia construir e tudo, e aí os presidentes daquela região se juntaram e acharam melhor construir dentro do Morada do Sol 2, porque ficava centralizado para aquela região. Então, a gente já tem postinho de saúde, lá nós temos um espaço maravilhoso que é o CEL, CRAS, né? E assim, tem a base da Polícia Militar, que é juntamente com a associação. Então aquele lugar foi transformado. Nosso bairro hoje é um bairro maravilhoso, nossa região, né? Graças à união dos presidentes naquela época, que foi 7-8, que lutou por essa conquista, né? Então aqui quero parabenizar o pessoal daquela época, né? Que foi o início, aqueles presidentes guerreiros, que juntamente com o secretário, né, da prefeitura, o Marcílio, que foi um grande parceiro naquela época, a conquistar, né, juntos, essa vitória que ficou naquela região, que ficou bom para todos. O Morada do Sol 2 ele precisa de mais atenção na área da segurança, né? A gente precisa ter um olharzinho melhor na segurança, a gente tem uma base lá, a gente vai reivindicar isso aí, né, no mundo atual. E a questão de a gente precisa ainda de uma praça, que a gente tem um espaço, mas ainda não concluímos uma praça central, que é a praça do bairro, que é de grande importância para o cidadão, todo mundo almeja ter, né, sua casa própria. Na época, eu lembro que a Caixa Econômica lançou, né, um conjunto habitacional, que foi lá. Então, assim, o interesse de ir para lá, eu corri atrás disso, foi através de inscrição. E, assim, a verdade, a gente ouviu falar de lá, corremos atrás e conseguimos. Mas o acesso, né? Saída para Taquarussu, um ponto turístico importantíssimo da nossa capital e do estado. Então, assim, e principalmente mesmo em busca da moradia. Com o tempo as coisas foram se organizando, né? E graças a Deus hoje é um bairro excelente. Meu nome é Dulcirene Paz de Souza, sou mais conhecida como Shirley Paz, sou natural de Porto Nacional, estou em Palmas exatamente no Morada do Sol 1 desde 2010. Já indo para 12 anos. Atualmente eu sou funcionária pública municipal. A ideia de ir para o Cantão, na verdade, não foi escolha, foi por opção. Depois de Porto Nacional eu fui morar em Taquarussu e na época não tinha residência própria, fiz inscrição no cadastro de casas, né, empreendimentos, e aí eu fui sorteada para um projeto do estado e quando eu olhei era lá na Morada do Sol 1, num conjunto chamado Belo Vale, conjunto novo. E aí eu fui morar lá, em 2010. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que veio na cabeça foi desespero total. Falei, meu Deus, sério isso? Bateu um desespero, eu não queria morar lá porque eu tenho 3 filhos, né? E na época o meu menor era bebezinho, tinha 6 meses de idade. O que se falava era que era muito violento, muito perigoso, muito mato, muito esquecido. E aí de repente eu me vi dentro de um local onde não tinha, digamos assim, um impacto de amor. Muito pelo contrário, um impacto de desespero. 2010, na verdade, já estava praticamente pronto. Nós fomos, acho que o penúltimo empreendimento, hoje o último é o Araras. Naquela época já tinha os outros bairros, Maria Rosa, já existia, Morada do Sol 1 já existia. Inclusive a gente está dentro do Morada do Sol 1. Infraestrutura em si não tinha esgoto, né? Não tinha esgoto nessa época, não tinha esgoto, a segurança era precária demais, tinha muito mato. Os bairros todos eram cheios de mato muito grande, daí se apelidou Cantão. Por quê? Porque era mato demais, era mais mato do que gente. E as famílias ficavam dentro do mato. E não era pela questão das famílias não terem condições ou coragem de capinar. É porque o mato tomava de conta, era uma coisa surpreendentemente avassaladora. Era uma questão muito precária em questão de infraestrutura, de cuidados em si dos bairros, né? Era desespero, mas depois eu respirei fundo e fui pensar o que eu posso fazer para melhorar. Ir buscar melhorias. E nessa buscativa de melhorias eu fui conhecer as pessoas e os líderes que ali existiam, que ali atuavam e que já tinham um trabalho prestado para a comunidade. E conheci os 7 presidentes da época, né, incluindo eu no caso, né, que aí eu já passei a liderar esse conjunto de 210 famílias, onde a maioria, 90% dessas famílias, dessas 210, são mães, chefe de família. Então, assim, era muito difícil para mim, enquanto moradora, porque o conjunto do Belo Vale foram assentadas famílias que não sabiam nem conviver em sociedade. Existia briga de vizinhos por conta de um lixo,
que não era descartado da maneira correta. Existia briga de vizinhos por questão de criança. A criança entrou aqui na minha casa e aí era muito difícil. Então, eu fui conhecer, né, as associações, os líderes, para poder me aliar a eles e fortalecer esse movimento. A partir daí, a gente conseguiu ter uma sintonia fantástica, uma união que eu vou te contar, que não é questão assim de falar, mas não existe hoje em dia, 2024 não tem mais, na história das associações de hoje, não tem união igual àquela época. O que se avançou lá, digamos assim, não sendo pessimista e não sendo assim negativa, mas precisa muito avanço ainda. Ainda somos um cantão que não temos esse nome mais, esse apelido, porém a gente ainda é esquecido. A região sul em si é fantástica, ela é grande. E a região do cantão hoje ainda precisa de segurança, muita segurança pública. Precisamos de infraestrutura. Nós estamos assim necessitando com urgência, por mais que se avançou, por mais que hoje nós temos asfalto, por mais que hoje nós temos esgoto, por mais que hoje nós temos creche, nós temos escolas, mas ainda assim, porque a população cresce, e a população cresceu, depois o Belo Vale já chegou o Lala, já chegou o Araras, então assim, a população sempre está crescendo, e a gente precisa adequar esse crescimento. Quando se cresce uma população, precisa crescer a infraestrutura, precisa crescer a segurança, precisa crescer em todas as esferas, entende? Educação, tudo. Ainda tem falta de creche, de vaga em creche, ainda tem dificuldade na questão da escola, do ensino médio, do ensino fundamental, ainda existe essa dificuldade ainda, mesmo tendo avançado. Eu sou uma mulher de fé. Eu, assim, sou movida pela fé e, assim, o que eu anseio para o futuro é que o poder público, de fato, faça acontecer as políticas públicas de verdade, porque as políticas públicas hoje, ela é falada, mas ela não é vivida. E para a gente que está longe do plano diretor de Palmas, para a gente que está um pouco esquecido, embora tenha-se avanços, a gente ainda precisa ainda estar inserido no contexto das políticas públicas e a gente precisa ser visto dessa forma. E quando eu falo políticas públicas, abrange todas as esferas. Se eu for pontuar para você o que eu desejo andar para o meu trabalho, ir e voltar em segurança, sem ter problema de medo, sem ter a insegurança, meu filho ir para o colégio e ele não ser assaltado, porque embora melhorou um pouco, né? Mas ainda existe os assaltos. Meu filho, por exemplo, foi assaltado vindo da escola, uma criança de 10 anos vindo da escola militar. Então, assim, eu queria avançar ainda, eu tenho um sonho, anseio de ver as pessoas viverem de verdade, sem medo, sem ter que ficar refém das pessoas más, das pessoas que não têm compromisso. E talvez para isso, se realmente as políticas públicas acontecessem de fato, de repente essas pessoas tinham a oportunidade de estudar, de se qualificar, de ter qualidade de vida, de melhorar, porque daí o que acontece? Se a pessoa tem uma educação básica e se ela foca na educação, transforma, porque a educação ela é transformadora, ela vai melhorar com certeza. Então, através da educação, eu acredito piamente, sem sombra de dúvidas, que todos os problemas não vão ser resolvidos, não, mas vai melhorar muito, porque hoje, 2024, nossos jovens hoje, que antigamente não tinha, por exemplo, meu filho de 19 anos, antigamente ele não tinha sonhos, ele não tinha perspectiva, quando chegamos era muito difícil, hoje ele pensa, ele faz faculdade, ele pensa em futuro, ele sonha. Então, através dos sonhos, a pessoa busca o foco e vai, consequentemente, mudar a realidade. Então, essa realidade, ela vai ser uma realidade melhor, com certeza. E eu quero, assim, a partir desse trabalho, convidar você que está nos assistindo, convidar você para que você reflita melhor na sua posição enquanto cidadão, enquanto pessoa da comunidade. Eu quero que você olhe com muito carinho tudo isso que você assistiu, que você possa, a partir de agora, pensar que você é fundamental, que a nossa história ela pode ser mudada sim, a nossa realidade ela pode ser mudada sim. E se você se unir, e se você fizer contagiar pessoas, pensamentos, você vai longe, porque juntos nós somos muito mais fortes.